Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook da nossa editora Cleofas, é uma alegria estarmos aqui de novo. Hoje, um pouco mais tarde, porque eu acabei de fazer o programa na Canção Nova, Pergunte e Responderemos, das 4 da tarde até as 5 da tarde, e vim de Cachoeira para aqui, a cidade de Lorena. Bem, nesse nosso programa, nós estamos conversando aqui de assuntos variados, né? A minha ideia é 5 vezes por semana, mais ou menos, né? Abordar um assunto sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre a espiritualidade, sobre família, né? Enfim, pegar um assunto de cada tipo a cada dia, mais ou menos aí seguindo aquelas coisas perguntas que eu recebo das pessoas via e-mail, via Facebook, etc., né? Que a minha assessoria me ajuda a saber. Então, acolho aqui as pessoas que já estão chegando aí, a Rosa Silveira, Rosileia Alves, estou vendo aí pessoas já entrando aí na nossa conversa, né? E qual é o assunto que a gente vai tratar hoje? Vamos conversar um pouco sobre o namoro, né? Dentro do assunto família, a gente sabe que a família começa no casamento. E o casamento começa lá no namoro, né? Eu acho que não tem ninguém que tenha se casado sem ter namorado, né? Antigamente, há muito tempo atrás, os pais marcavam o casamento dos seus filhos, né? Era comum isso, às vezes até os reis, para unirem as suas nações, casavam o filho, né, de um rei com a filha do outro rei, né? E aí faziam, né? E era cultura e as pessoas aceitavam isso, mas hoje isso já não existe mais. Inclusive a própria igreja ajudou a eliminar isso, né? Deixar que as próprias pessoas encontrem com quem quer se casar um dia, quer constituir família. Bem, então o namoro é um ponto fundamental. E uma coisa interessante que aconteceu comigo há uns 15 a 20 anos atrás, um dia eu fui pregar um retiro para os jovens líderes da Renovação Carismática Católica no estado de Pernambuco. Foi um encontro lá em Recife, no Colégio Damas. E o assunto que eu preguei para os jovens foi sobre família, namoro, casamento, etc., sexo, né? E quando terminou o encontro, um grupo de jovens pediu que eu escrevesse um livro sobre namoro. Eu disse, mas vocês já não têm? Ele disse, não, professor, escreva isso que o senhor pregou aqui para nós. Bem, então eu cheguei em casa e é um livro que as coisas estavam bem na minha cabeça, e escrevi esse livro, né, O Namoro, né? Mas quando eu escrevi esse livro, eu disse na época para minha esposa o seguinte, olha, eu acho que esse livro aqui não vai ter uma boa saída não, porque eu estou falando aqui de um namoro cristão, um namoro sério, né? Sério no sentido cristão, né? Um namoro sem vida sexual, né? Um namoro, né, como a igreja ensina. Mas que interessante, né, que para surpresa minha, hoje, de todos os livros que eu já escrevi, né, cerca de 80 livros, este livro é o livro mais vendido de todos. É algo interessante, é algo que eu não esperava, né? Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu percebi que os jovens querem uma proposta séria de namoro. Porque eu começo no livro, coloquei na primeira página do livro, uma página em branco, coloquei uma frase de um teatrólogo francês que se converteu ao catolicismo, né? Paul Claudel, onde ele diz assim, o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Então eu quis colocar na primeira página desse livro, essa frase, para o jovem perceber que nesse livro aqui ele estava meio que diante de um desafio. Qual é o desafio? Viver um namoro diferente. Diferente desse namoro que hoje a gente vê aí propagado pela mídia. Um namoro onde a vida sexual é livre, onde muitas vezes os casais, né, já vivem tudo. A igreja tem uma proposta diferente. Bem, então eu gostaria de refletir um pouco hoje, né, o que é importante para que um namoro dê certo, um namoro vá bem, né? O namoro é uma coisa muito bonita, são duas almas que se encontram, dois corações que se unem, né? Ali começa, eu diria, uma família, né? É um namoro que deu certo, que transforma num noivado, depois num casamento, e você tem uma família, né? Quer dizer, o casamento é um namoro que deu certo,
Né? Evidentemente, há namoros que não dão certo e os casais se separam e não tem nada demais. O namoro não é uma aliança definitiva. Alguns namorados usam uma aliança, né, de namoro, quer dizer, uma aliança de fidelidade. Enquanto eu estou te namorando, eu quero ser fiel a você, não quero ter outro namorado nem namorada. É bonito isso. Mas essa aliança não é uma aliança de ouro, né? É uma aliança provisória. Não é uma aliança que, né, se o namoro não deu certo, se vocês não se relacionam bem, pode terminar, não tem problema nenhum. Pode continuar amigos, as famílias, inclusive, continuarem amigas. Não deve haver inimizade, é porque termina o namoro. Não. Né? Mas qual é o objetivo do namoro? Bem, o objetivo do namoro é algo muito sério. Né? Às vezes perguntam para mim assim, em que idade eu devo começar a namorar? Os jovens perguntam, em que idade? 12 anos, 15 anos, 16 anos? Eu costumo responder o seguinte, você deve começar a namorar a partir do momento que você decidiu que você um dia quer se casar. Por quê? Porque a gente namora para um dia a gente ficar noivo, se casar. Eu quero me casar, então você começa a namorar. Né? Então, porque tudo na vida, para dar certo, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um porquê você está fazendo alguma coisa. A partir do momento que você tem um porquê, uma meta, um objetivo, então você faz aquilo bem feito. Então, eu quero me casar, então vou começar a procurar alguém para me casar. E aí o namoro é exatamente para isso, é para você escolher a pessoa com quem você vai se casar. Né? Olha, pensa bem, quando você vai comprar uma calça, uma camisa, um sapato, você não escolhe bastante? Escolhe bastante. Né? Para comprar um sapato, por exemplo, você escolhe a cor, escolhe tem que ter o tamanho do seu pé, escolhe o modelo, né? Você experimenta, vê se não está pegando aqui, pegando ali, no seu calo. Né? Depois que Deus serviu direitinho, você vai ver o preço, se você pode pagar. Tudo isso para escolher um sapato, que é um negócio que acaba logo. Dura aí 1 ano, 2 anos, não sei, termina. Né? Escolher aquela pessoa com quem você vai viver a vida inteira. Né? Eu vivi casado 40 anos. Né? Então tem que escolher bem mesmo. A gente não pode ficar aí tampando o sol com a peneira, empurrando um namoro com a barriga, um namoro que você está sentindo que não dá certo, não tem afinidade, os valores são diferentes, e fica naquelas brigas. É melhor terminar um namoro desse tipo. Eu não estou aqui estimulando ninguém a terminar namoro nenhum, mas eu estou estimulando a viver um namoro correto. Então, o namoro é aquele tempo onde os dois vão se conhecer. É um tempo de intimidade, não é intimidade física. Não é intimidade sexual que eu estou falando, é intimidade de almas. Almas se conhecer. Quem é você? Quem sou eu? Se revelar. Porque para você conhecer uma pessoa, para saber se uma pessoa vai viver com você a vida inteira, se vocês têm os mesmos ideais, os mesmos valores, tem que se revelar. Por quê? Porque cada um de nós é mais ou menos uma caixa preta. Não tenha dúvida. Cada um de nós traz dentro de si uma história. O rapaz foi criado numa família de um jeito, com valores, com coisas. A moça foi criada em outra família, com outros valores, com outras coisas. E, de repente, os dois se encontram. Olha, são duas pessoas diferentes. Primeiro que um é homem e outro é mulher. Já tem a diferença aí enorme nisso aí. O homem é de um jeito, a mulher é de outro. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. O homem tem sensibilidade de um jeito, a mulher tem de outro. Então, aí já é um encontro, né, que tem que ser bem ajustado. Depois, quem é você? Quem eu sou? Né? Só tem um jeito da gente contar para outra pessoa quem nós somos. É você se revelar. Revelar quer dizer você tirar o véu. Cada um de nós é capaz de ficar camuflado, escondendo do outro a própria realidade, fingindo aquilo que você não é. Isso não pode acontecer no namoro. Por quê? Porque um namoro onde as pessoas se escondem um do outro, o que acontece? Depois que casa, a realidade aparece. Porque depois que a gente se casa, passa a viver junto todo dia, almoçar junto, jantar junto, dormir junto, resultado, não dá mais para esconder nada. As qualidades e os defeitos vão aparecer. E aí o que acontece? Muita gente leva susto. Nossa, parece que eu casei com outra pessoa. Eu me lembro que quando eu fui professor lá na Universidade Federal de Itajubá, muitos anos atrás, há mais de 30 anos,
Eu dava aula lá na engenharia, um jovem no final da aula veio conversar comigo e disse assim: professor, eu queria conversar com o senhor, eu sei que o senhor trabalha aí com negócio de encontro de casais, de jovens. Eu digo: tudo bem, passa lá na minha sala, vamos conversar. E ele foi. E começou a me dizer o seguinte: professor, eu estou casado há 3 meses, mas eu já quero me separar. Eu digo: nossa, mas você é muito jovem, aí no estudante de engenharia já quer separar? Você: pois é, professor, parece que eu casei com outra pessoa. Eu digo: mas como assim? Olha, professor, não sei, quando a gente namorava, a gente não tinha dinheiro, mas ia lá para a casa dela, né? A gente ficava na televisão e tal. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada ainda, né? Mas tudo bem, mas não sei, hoje a gente casou, não se entende mais. Sei, parece que eu casei, parece que eu namorava um anjo, agora parece que eu casei com uma cobra. Eu digo: nossa, mas que coisa horrível, será que o sacramento do matrimônio faz essa metamorfose tão feia? Não é nada disso. Aí eu fui conversar com ela, e ela também: professor, ele era um rapaz muito bom, me tratava muito bem, mas agora, professor, não me entende, só me trata com briga, com não sei o quê. Aí eu fui conversando com os dois, conclusão que eu cheguei: eles não se conheceram durante o namoro. Foi um namoro em que eles não se conheciam. Quando eles foram morar juntos, se casaram, viveram juntos, os defeitos e as qualidades apareceram, mas os defeitos assustaram os dois, mesmo porque eram imaturos, não tinham assim tolerância um com o outro, não sabiam ainda fazer aquilo que, né, a Bíblia diz: crescer e multiplicar, não sabiam fazer esse crescer o outro, né? Então, o namoro é essa fase muito importante da autorrevelação. Quem eu sou? Você tem que se mostrar. Por quê? Porque se o outro não gostar de você do jeito que você é porque ele não te ama. É porque você não serve para ele. Não adianta ficar escondendo. Não, escondendo: não, meu pai mora numa casa pobre, ou meu pai não tem carro, ou o carro do meu pai é feio, eu não posso mostrar isso para ele. Não, você tem que mostrar a sua realidade. É claro que não precisa mostrar tudo no primeiro dia de namoro, né, para não assustar também o outro, mas você tem que ir mostrando devagar. Quem eu sou, quem é minha família, quais são as minhas qualidades, quais são os meus problemas. Serve para você? Eu sirvo para construir uma vida com você? Eu tenho as mesmas afinidades que você tem? Né? Sabe, são muitas perguntas. Nesse livro do namoro, eu coloco muitas coisas, né? Bem, eu estou recebendo aqui já algumas perguntas. Estou vendo aqui a Elizabeth Silvério, que pergunta o seguinte: meu filho não parte para um outro relacionamento só porque o namoro anterior não deu certo. Como posso ajudá-lo? Ô, Elizabeth, converse muito com ele. Não é porque um relacionamento não deu certo que a gente vai ficar com medo de outros, né? Tem um provérbio lá do povo que diz que o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Mas linguiça não morde, né? Quer dizer, então uma pessoa pode ter ferido a gente, mas não quer dizer que o outro vai ferir, não. E algumas pessoas perguntam assim: professor, como é que eu faço para arranjar um namorado, uma namorada, né? E sabe, a experiência me mostrou o seguinte: um bom namoro começa de uma boa amizade. Porque a amizade é um pré-namoro. Na amizade, você já faz um primeiro filtro. Porque o que é importante quando você vai escolher alguém? Será que essas pessoas têm os mesmos valores básicos que eu tenho? Que são importantes para a minha vida? Por exemplo, para mim era muito importante eu encontrar uma moça que fosse religiosa, porque eu era religioso. Era muito importante eu encontrar uma moça que quisesse ter filhos, porque eu queria ter filhos. Nós tivemos 5 filhos. Entende? Então, quais são os seus valores básicos? Uma pessoa para viver comigo a vida inteira, quais são os valores que essa pessoa deve trazer? Aí na amizade, você já faz aquele primeiro filtro, aquela peneira grossa. Se você percebe numa amizade que a pessoa não tem os valores fundamentais que você precisa, que você tem como importante, você então não transforma a amizade num namoro. Não vai pedir a moça em namoro, nem o rapaz em namoro, continua na amizade. Mas quando você percebe que na amizade já existe aquilo que você está procurando, opa, pode transformar essa amizade num namoro, né? Bom, aqui tem outra pergunta da Ângela Maria, que pergunta o seguinte: a gente pode ser feliz sem ter um namorado? Pode, né? Eu me lembro de um livro maravilhoso que eu li na minha infância, que me fez muito bem,
Inclusive, esse livro, ele é francês, eu mandei buscar esse livro na França, inclusive, porque ele parou de ser publicado aqui no Brasil. O livro chama-se Construir o Homem e o Mundo. O autor é um padre francês que já faleceu, chamado Michel Coat. É um dos livros que mais bem me fez na minha vida. Eu li esse livro desde 13 anos de idade. Bom, nesse livro, Construir o Homem e o Mundo, Michel Coat diz assim: solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a própria vida. Só o egoísta desperdiça a própria vida. Então, se a pessoa vive uma vida de amor, fazendo bem para ela, fazendo bem para os outros, ela é feliz. Não é? Há um provérbio que diz: é melhor às vezes viver sozinho do que mal acompanhado. Não é? Então, também tem esse risco, um namoro atravessado, um namoro mal construído, né? Pode levar a mais infelicidade do que uma situação da pessoa viver sozinha. Porque ela pode ser feliz. Há muitas mulheres solteiras que viveram a vida inteira solteira, homens também. Talvez seja mais, a gente encontre mais mulheres, mas eu conheço muitas mulheres, né? Sem falar daquelas que consagram a vida aí religiosa, né? E outras coisas. O Diogo Rodrigo pergunta aqui para nós o seguinte: existe um tempo relativo do namoro até o noivado, e noivado até o casamento? Se os dois se amam, frequentam e participam de movimento da igreja, têm plena certeza do amor, podem se casar mesmo com 1 ano e meio de namoro e de noivado? Ô Diogo, é uma coisa que relativa, né? Eu, por exemplo, entre namoro e noivado, tive 4 anos. E foi bom. Porque 4 anos é um tempo que você conhece bem a outra pessoa, né? Tem um provérbio que diz assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Né? Quer dizer o quê? Numa refeição, você come mais ou menos aí, talvez 10 gramas de sal. Né? Se você dividir 1000 gramas, que é 1 quilo, por 10, você vai ter 100 refeições. Né? Se passar de 10 gramas para 20 gramas, você tem 50 refeições junto. Aí você conhece a pessoa. Quer dizer, é preciso de tempo para conhecer alguém. Então, não é aconselhável que o namoro seja muito rápido. Eu diria que se o casal tem bastante maturidade, né? Um casal que não é infantil, não briga por causa de qualquer coisinha, por causa de qualquer picuinha. Um casal que tem maturidade, sabe o que quer, tem Deus na sua vida, tá? De repente, 1 ano e meio, 2 anos é suficiente para um namoro e um noivado. É relativo isso. É relativo. Há pessoas que namoraram muito pouco tempo e foram felizes, e outros que namoraram muito tempo e não foram felizes. Então, é relativo. Cada caso é um caso, não dá para responder. Olha, eu quero aproveitar para contar uma coisa interessante. Interessante mesmo, né? Teve uma vez que, no dia 12 de junho, que é dia dos namorados, o portal da Canção Nova lançou uma pergunta no ar. O que você quer saber sobre namoro? Mande sua pergunta. Meu Jesus, mandaram quase 800 perguntas para o portal da Canção Nova. Aí o pessoal do portal ficou meio apavorado. E mandaram para o professor Felipe responder as perguntas. Eu digo, engraçado, né? Vocês perguntam e eu que respondo. Não tenho condição de responder todas as perguntas. Então, na época eu peguei e fiz o seguinte: conversei com a minha esposa e disse: olha, se você tiver condição de separar essas 800 perguntas em assuntos, eu sou capaz de escrever um livro respondendo por assunto, mas não pergunta por pergunta. Né? E aconteceu. Aí saiu esse livro, Problemas no Namoro. Esse livro já tem aí, eu acho que, sei, mais de 10 anos. E interessante, o que eu coloco nesse livro? Eu coloco várias coisas que, de repente, pode ajudar você que está perguntando. Por exemplo, por que existe o namoro? Com quem namorar? Né? O namorado do meu sonho e o namoro que eu tenho. A gente não pode querer ter um namorado de um sonho, um príncipe encantado. Não existe isso. Né? Nos encontros de casais, o pessoal diz que amar não é querer alguém construído, mas é construir alguém querido. É fazer o outro crescer. Né? Isso é o amor. O amor é aquilo que faz o outro crescer, com a sua própria renúncia. Você diz não para si para dizer sim para o outro. Isso é o verdadeiro amor. Jesus, quando falou do amor, diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas Jesus colocou
o referencial do amor não é esse amor aí de novela, de televisão, não. Que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele amou? A nós todos? Na cruz. Ele fala para São Paulo escreve na carta aos Efésios, né, Efésios 5:25, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é amar alguém, é sofrer por alguém, é se renunciar por alguém, é dizer não para você poder dizer sim para o outro. Aí o outro cresce. Aí acontece aquilo que Deus disse: crescei, multiplicai. Né? Então, esse livro aqui eu coloco, né? Quando namorar, como namorar, ficar ou namorar. E aí eu coloco uma série de problemas que eu gostaria de... Não dá tempo de desdobrar um por um, quem sabe te volta aqui numa outra conversa. Mas, por exemplo, problemas que aparecem no namoro. Né? A família do namorado, às vezes dá problema. A diferença de idade. Dá certo casar com diferença de idade? Depende sobre a maturidade. Tudo é questão de maturidade. Né? Não é muito bom que, por exemplo, haja uma distância grande de idade entre outros. Isso não é bom. Mas, às vezes, até casais que vivem bem, desde que exista o verdadeiro amor. Né? Namoros que terminaram, às vezes, em briga. Não sei se devo continuar meu namoro, é outra dúvida, outro problema que acontece. Quando se casar, problema de namoro e de religião, também está aqui, né? Namorado com alguém que já é mãe ou alguém que já é pai, né? Isso também acontece, isso, né? Depois, namoro virtual à distância, hoje também namoros também pela internet. Como realizar isso? Conhecer alguém pela internet, depois você tem que conhecer pessoalmente. Porque a internet, você sabe, é um perigo. Na internet a pessoa pode fantasiar, pode se camuflar, pode mostrar a você uma realidade que não é verdade e pode te enganar. Então é muito importante que, começou um namoro virtual, você logo trate de conhecer essa pessoa, com todos os cuidados, com toda a precaução, né? Não sei se for necessário você, não sei, de repente levar alguém com você num primeiro encontro, saber quem é a pessoa, etc. Tal, né? Sabe, gente, o nosso mundo, infelizmente, tem as suas traições, né? A gente precisa tomar cuidado. Né? Depois aqui tem outros problemas, né? Namoro e sexo. É outro problema que acontece em namoro. Né? O namoro não é para viver a vida sexual ainda. Por quê? A igreja ensina. Eu estou falando aqui para namorados, jovens, pessoas católicas. Né? Eu sei que tem gente que não aceita o que eu estou colocando aqui, e tudo bem, cada um vive aquilo que quer viver. Certo? A liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, etc. A igreja ensina que a vida sexual é para ser vivida só no casamento. Porque ali o sexo está aberto a gerar a vida. E a vida não é para ser gerada de uma criança, nem no namoro, nem no noivado, é ser gerada no casamento. Ok? A igreja ensina que o ato sexual ele tem duas dimensões, a dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Então, é algo adequado ao casamento. Portanto, a igreja coloca que o casal não deve viver uma vida sexual no namoro. Né? E aí a gente percebe o seguinte, muitas vezes, alguém, de repente a moça, para não perder o namorado, às vezes cede na parte sexual. Né? É perigoso, porque pode vir uma gravidez. Né? Eu, sabe, fui diretor do campus da USP aqui em Lorena há muitos anos. De vez em quando chegava um rapaz para mim: ó, professor, eu vou trancar minha matrícula porque a minha namorada ficou grávida, eu vou ter que trabalhar agora para manter, sabe? Interrompi, às vezes, um curso de engenharia. Quer dizer, por quê? Porque colocou o carro na frente dos bois. Espera. A gente casa, depois vai ter a vida inteira para viver a vida sexual. Né? Eu me lembro que, lá na década de 70, quando começou a crescer o número de automóveis no Brasil, né? Eu lembro que o governo fez um slogan que era assim: não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você. Quer dizer, não faça do seu carro, da sua moto, uma arma, porque você é que pode morrer nessa. Sabe, a gente pode plagiar esse slogan dizendo assim: não faça também você que é jovem, especialmente moça, não faça do seu corpo uma arma, porque a vítima pode ser você.
Você usa seu corpo aí, não sei, para prender um namorado. Ora, isso é amor? Ele te ama? Ou ele quer simplesmente o prazer que você pode dar a ele? Amar não é. Amar não é gostar. Eu gosto de fazer essa reflexão com os jovens. A gente diz assim, eu gosto de maçã. Tá certo, o que você faz com a maçã? Você mete o dente na maçã. Você come toda a maçã. Depois você joga a maçã, o restinho no lixo. A mesma coisa você faz com uma laranja. Será que isso é amar? Não, você não ama a laranja, você não ama a banana que você gosta. Gostar é um ato egoísta. Eu destruo, né, para me satisfazer. Tudo bem, eu posso fazer isso com uma fruta, mas eu não posso fazer isso com uma pessoa. Né? Não posso fazer isso com uma pessoa, destruir uma pessoa, querer tirar dela todo o prazer que ela pode me dar, e muitas vezes depois eu abandono essa pessoa. Por que existe aí tantas jovens, e aqui não quero tirar pedra nelas de jeito nenhum, por que existem muitas jovens aí, hoje lutando para criar o seu filho sozinho? Porque, infelizmente, muitas vezes um rapaz não teve a coragem, a hombridade de assumir o seu filho. Né? Então, fica a moça cuidando do seu filho sozinho, lutando, com tanto sacrifício. Né? E repito mais uma vez, não estou aqui para tirar pedra em ninguém, não. Pelo contrário, eu acho que são moças até que valiosas, que assumem a responsabilidade que um homem não soube assumir. Né? É duro, sabe? A gente vê, a galinha não abandona seu pintinho. Né? Nem a cobra abandona seu filho no ninho. Mas tem homem, tem rapaz, que não é capaz de assumir o seu próprio filho. É triste isso, né? É triste. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil a última vez, em 1997, lá no Maracanã, quando ele falou para os jovens, ele disse uma coisa para os jovens pensar. Ele disse, olha, jovens, o Brasil, muitas vezes, por causa do sexo livre, o amor livre, né, tem milhares de filhos órfãos de pais vivos. O pai tem pai, mas não conhece o pai. Por quê? Porque o pai não assumiu. Isso é o sexo fora do lugar. Né? Então, bom, vamos aqui a mais algumas perguntas que estão aqui na minha mão. A Vânia Alves diz assim, no matrimônio é pecado escolher não ter filhos? Veja, Vânia, a igreja diz assim, o casamento é para ter filhos. A igreja não diz quantos. Tanto é que naquelas 3 perguntas que o sacerdote faz no altar, e que o casal tem que dizer aqueles 3 sim, o primeiro sim é aquele, vocês querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade, é por toda a vida que prometeis? Sim. E a terceira pergunta é essa, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, a igreja diz assim, o casal que casa, dizendo não vamos ter nenhum filho, o casamento é nulo. Por quê? Porque fizeram uma promessa que não vão cumprir. Ok? Inclusive, o Código de Direito Canônico da igreja diz o seguinte, né? Um casal que não consegue ter a primeira relação sexual por problema de doença física irreversível, por exemplo, tetraplégico, não é problema de infertilidade, não é problema de dificuldade psicológica, não. É problema que a pessoa fisicamente não tem condição de realizar o ato sexual. E quem atesta isso é a medicina, não é a igreja, não é o bispo nem o padre. A igreja, um casal desse não pode casar. Por quê? Porque o casamento se consuma no ato sexual. E se o ato sexual não acontece por problema de dificuldade física irreversível, então aí não pode acontecer. Bem, a Hilda Ágil pergunta o seguinte, um diácono viúvo pode namorar? Ô Hilda, não pode. Quando alguém aceita ser diácono, ele faz uma promessa de não se casar mais, se ficar viúvo. Agora, não sei se o bispo poderia suspender aí o diaconato dele, a atividade diaconal e autorizar ele a casar. Mas eu acho que continuar exercendo o diaconato, né, e casar de novo, pelo menos, em princípio, não pode. Né? Joyce Barreto pergunta assim, existe realmente uma pessoa certa, escolhida por Deus para nós?
Ou nós escolhemos com base em todos esses princípios e Deus abençoa? Ô Jorge, eu acredito mais nisso que você disse, né? Nós escolhemos com base em todos esses princípios e Deus abençoa. Deus ajuda. A gente deve pedir a Deus. Tudo que a gente deve fazer na vida, a gente deve pedir a Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, eu quero namorar. Eu quero me... Então, Senhor, ajuda a encontrar a pessoa certa. Claro, reza, pede sim. Jesus pedir, recebereis, bater, abrir-se-vos. Claro que tem que pedir. Mas veja bem, Deus não vai mandar uma pessoa bater na sua porta e dizer, olha, sou eu. Não, você tem que procurar. Tem que ter as amizades, frequentar os ambientes onde você sabe que tem pessoas que pensam como você. Entende? E pedir a Deus também que ajude. Não é? A você encontrar essa pessoa. E Deus ajuda. Pode ter certeza que Deus ajuda. Bom, aqui a pergunta do Diogo Rodrigues. Não, já essa pergunta já foi. Né? Bom, eu quero ainda colocar aqui um livro que também eu penso que pode ajudar os jovens. Né? O Brilho da Castidade. Esse livro eu escrevi porque muitos jovens me perguntam assim, professor, como viver a castidade? No namoro, fora do namoro. Então, eu procuro mostrar nesse livro o seguinte, a beleza da castidade, a força da castidade, como a castidade é saudável antes do casamento. Uma das razões que a igreja coloca é o seguinte, um jovem que ele vive a castidade antes do namoro, é um jovem que treinou a ser fiel depois de casado. Porque se antes de casado, o jovem começa a trocar de mulher, fica com uma, fica com outra, fica com outra, fica com outra. Será que depois de casado ele vai ficar só com a sua esposa? É algo difícil. Mas se ele exercitou na sua vida de namorado, fidelidade, castidade, ele pode, depois de casado também, viver essa fidelidade, essa castidade. Muito bem, meus irmãos, eu sei que ainda muita coisa que nós podemos conversar, mas vamos ficar por aqui hoje. Eu penso que já deu para a gente trocar um pouco de ideias, né? Eu quero terminar pedindo a Deus, fazendo uma oração. Por todos vocês que me acompanham, que nos acompanharam, né? Pedindo a Deus que nos dê essa graça, né? De nós termos constituído uma boa família. A partir do namoro, que Deus nos dê um namoro cristão, um namoro firme, um namoro onde você possa escolher a pessoa correta. Nós queremos pedir, Senhor, essa graça e essa bênção, né, para todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. E pedindo a Nossa Senhora, a Virgem Maria, São José, que são, podemos dizer, os patronos da castidade, né, que protejam esses jovens, que dê-lhes força para que possam viver o namoro como a Igreja nos ensina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência.